Olá, gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran. Dessa vez com esta obra, Édipo Rei. É um clássico da literatura universal. Quem não conhece, estou aqui apresentando para vocês essa obra, que eu tive a oportunidade de conhecê-la na universidade. Inclusive, eu fiz um trabalho sobre esta obra. Ela é uma obra curtinha, não é muito grande. Inclusive, essa obra, essa palavra aqui, Édipo, já é muito vista na literatura da psicologia, da psicanálise, como o chamado complexo de Édipo. E aí a gente vai entender o porquê desse termo, complexo de Édipo, por conta dessa história aqui. Tá aqui a imagem desse rapaz. Essa é uma história muito dramática, é uma tragédia grega. Antes de começar a explicar, a falar sobre a obra, eu preciso fazer aqui uma ressalva, o que explica no que seria a tragédia-comédia. A tragédia, ela é um tipo de narrativa, geralmente ela é feita em forma de teatro, né? Como vocês podem ver que tem as falas dos personagens, né? E aí o Édipo seria o personagem central dessa obra. Tem outro livro também chamado aqui Antígona, que seria a irmã de Édipo. Só que eu não vou contar essa história, só vou contar depois em outra resenha. É uma obra de Sófocles, em que conta a história de uma tragédia grega. Então, quando vocês ouvirem falar o termo tragédia grega, vocês vão entender por que, só no finalzinho que eu vou contar. E por que o termo complexo de Édipo é usado muitas vezes na psicanálise ou na psicologia. Bem, o Édipo Rei é uma história de uma família rica, né? Que tem um filho e uma filha. O nome desse filho foi colocado de Édipo. Porém, naquele tempo, na antiguidade, as pessoas tinham muito costume de visitar um oráculo. Um oráculo é uma espécie de vidente, né? Então, o pai de Édipo, ele foi até esse oráculo pedir informações, instruções sobre a sua vida. E esse oráculo disse que o filho dele tomaria a coroa dele, ou seja, o seu reinado, se tornaria rei e desposaria a própria mãe, ou seja, ele se casaria com a própria mãe. O pai, diante dessa informação, muito desesperado, né, porque primeiro não queria perder o título de rei, principalmente que o filho casasse com a própria mãe, né? Então, para evitar essa tragédia, o pai de Édipo pegou a criança, recém-nascida ainda, e deu para um dos seus servos e pediu com que ele sumisse com essa criança, que ele desaparecesse com essa criança, que ele inclusive até matasse essa criança. Bem, essa pessoa pegou essa criança ainda recém-nascida, que era o Édipo, isso sem a mãe dele saber, né, no caso, que teve a criança, e aí levou a criança para um lugar muito afastado, amarrou o calcanhar da criança, as mãos, e aí ele não teve coragem de matar essa criança, mas ele deixou a criança lá, Deus dará. A mãe, né, foi contado para a mãe que a criança tinha morrido, né? A mãe ficou muito triste com a situação, só que foi mentira do pai. O pai resolve fazer uma viagem para uma outra cidade durante muito tempo. E aí um casal encontra esse recém-nascido e cria esse recém-nascido. E aí ele cresce, né, muito forte, muito bonito também. E o pai dele viaja durante longos anos. E ele tem até um caso com um rapaz. Naquela época, o homossexualismo era muito comum, mais do que a gente pensa sobre hoje. Então, naquela época, geralmente os jovens, né, tinham relacionamentos homossexuais com seus mestres, inclusive, né, os discípulos, professores, enfim. E aí o pai de Édipo, na época, teve um caso com um rapaz, né, que ele se hospedou na casa de um amigo e teve um caso com esse rapaz. O rapaz, né, vendo que aquele relacionamento não ia pra frente, que ele era casado e tinha que voltar para a cidade de origem, esse rapaz, apaixonado, se mata, né, se suicida. E a família joga uma praga, né, no pai de Édipo, dizendo que aconteceria uma tragédia horrível com ele. Nisso, o pai de Édipo fica muito abalado com a morte do rapaz e com essa praga também que jogaram nele, e ele volta para casa. Isso depois de muitos anos que ele saiu de casa. Ao chegar a um determinado eixo do caminho, ele encontra com esse outro rapaz, né? Eles têm uma discussão, um desentendimento.
E aí o Édipo mata, né, o pai dele sem ele saber. Então já começa a primeira tragédia que o oráculo tinha falado, né, que ele iria matar ele, né. E aí Édipo continua no seu caminho e acontece que existe um monstro que aterroriza uma cidadezinha, né, aterroriza uma cidade. E aí as pessoas precisam de alguém para matar esse monstro. Só que ninguém conseguiu matar esse monstro. Todas as pessoas que tentaram matar esse monstro foram engolidas por ele. Esse monstro, posteriormente, ficou conhecido como a esfinge, né? Que é metade leão e metade rosto humano. E aí conta-se que Édipo conseguiu decifrar uma charada que esse monstro colocava para as pessoas que iam encontrar ele para poder matá-lo. Ele dizia, né? Ele o que é. Anda de quatro pés, depois com 2 pés e depois com 3 pés. E o Édipo respondeu, o homem. Ou seja, na infância ele anda, né, agachado, se arrastando, engateando. Depois ele fica em pé e caminha com 2 pés. E na idade mais avançada ele precisa de auxílio de uma bengala ou de um cajado para caminhar. E aí ficaria 3 pés. Então ele conseguiu decifrar a charada. E o monstro, horrorizado, se joga de um penhasco e ele morre. Com isso, as pessoas aclamam ele como um herói, como um semideus, porque ele foi a única pessoa que conseguiu destruir o monstro. E aí, como prêmio, né, a rainha da cidade desposaria essa pessoa que conseguisse matar esse monstro. E Édipo se torna rei e casa com a rainha. Algum tempo depois, o oráculo visita, né, o rei e quer conhecer Édipo, né? E aí ele começa a conversar com Édipo e começa a entender o contexto de como aconteceu a história. E o Édipo começa a contar a trajetória dele, né? E ele vê as marcas dos pés no calcanhar dele. Então ele começa a fazer as ligações, ele começa a perceber que o Édipo era filho do rei, ele matou o rei e casou com a própria mãe. Isso foi uma notícia muito aterrorizante, né? Quando o oráculo conta isso para Édipo, e o Édipo sabe, ele fica tão horrorizado que ele coloca uns grampos nos olhos, ele arranca os próprios olhos, aí ele fica cego. E a mãe, sabendo que ela ficou com o próprio filho, que ela casou com o próprio filho, ela se mata, né? Naquele tempo o suicídio também era muito comum na época. E aí ele vive numa caverna, né, escondido pela vergonha, pelo horror, pelo terror de ter ficado com a própria mãe, de ter casado com a própria mãe. Então, toda a cidade fica comovida com aquela situação, né? Realmente é uma tragédia, ou seja, inevitável, né? Foi uma tragédia das tragédias, onde envolve mortes, onde envolve sofrimentos, né? E aí a gente vê que, resumindo, o Édipo, ele passa durante muitos anos da vida dele, ele mora nessa caverna, né? Cego, dos 2 olhos por conta disso. Então, assim, essa história é uma história muito interessante, muito chocante, né? Que parece que todos os caminhos levam para que essa tragédia aconteça, né? A gente fica ali, ó, agoniado também com os personagens, mas aí por isso ter uma expressão complexo de Édipo, né? Que na psicanálise ou na psicologia significa a atração que a criança tem pela mãe, né? Que é o complexo de Édipo. Também tem o complexo de Electra. Electra é a irmã de Édipo, ou é a filha de Édipo, se eu não me engano. E aí a atração da filha em relação ao pai. Então essa é uma outra história, em outra oportunidade eu conto pra vocês. Então assim, a gente vê que essas histórias gregas é muito interessante, faz parte da literatura universal, a literatura clássica, né? Então a gente vê que são comportamentos, que são sentimentos, que são situações que desde a época de muitos anos atrás, já milênios já acontecia, né? Situações como essa, né? E que traziam comoção realmente à população, por isso não é tragédia, mas que no final, uma forma de você se sentir um pouco em paz com a sua consciência, que é chamada de purgação ou purificação, é que no final ele se redime, né, daquela situação, né, que é arrancando os próprios olhos, seria uma forma de alívio, de uma válvula de escape. Bem, gente, eu vou ler aqui rapidamente um trechinho sobre o que a crítica diz sobre essa obra. Diz o seguinte: Sófocles foi, juntamente com Esquilo de Eurípides, um dos maiores poetas dramáticos da Grécia Antiga. Sua obra-prima é Édipo Rei, foi escrita em 430 anos a.C., que o consagrou como o maior trágico da antiguidade grega. A peça narra a tragédia do homem que, perseguido pelo destino traçado pelos deuses,
mata o pai e casa-se com a mãe. Seu tema predileto, como de toda tragédia grega, era o destino. Sófocles, embora tivesse o homem como o centro do mundo, acreditava no poder dos deuses e na predestinação. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, apesar de ser uma história muito trágica, mas ela é muito deliciosa de ler, é muito gostosa, né? Inclusive, se virasse filme, não sei se tem filmes sobre, inclusive vou até procurar para poder eu mesma ver esses filmes, mas eu recomendo ler, porque a leitura ela é gostosa. Então, fica aqui, ele comete primeiro o parricídio, que era a morte do filho, aliás, que é a morte do pai pelo filho, e depois o incesto, né, que ele resolve casar com a mãe sem saber. Então, assim, a história também tá resumido aqui, né, que é o mito, né, em relação a essa história. Quem quiser ler o resumo, esse livro aqui é muito bonzinho, que é da Martin Claret. Ediçãozinha bem resumidinha, né? Então, peço que vocês deixem o seu like. Tem muita gente que vê os vídeos, mas esquece de curtir. Então, antes de você já ver o vídeo, já dá lá aquela curtida, tá? Eu tenho certeza que muita gente que vê esquece, porque tem muita gente que depois comenta comigo que gosta dos vídeos. Então, eu peço que vocês não só vejam, mas também compartilhem, né? Para que o maior número de pessoas possa ter acesso à literatura. Ainda mais essa semana, que foi proibido uma lista de livros, né? Para que as pessoas não pudessem ler, para que pudessem ser extintas, que seria um crime realmente contra a humanidade. Então eu peço que vocês divulguem, né, essas resenhas. Beijinhos, tchau, até mais.